Olá, bom dia. A gente vai começar mais uma aula de geometria espacial, falando especificamente sobre os cones. É a terceira aula e a gente vai ficar por conta exclusivamente de exercícios nessa aula de hoje, tá? Questãozinha número 4, tá aí. Vou escrever aqui, ó, solução, só para eu começar oficialmente a resolver a questão. Uma vasilha tem a forma da figura dada. Gente, olha só o formato dessa vasilha. A parte de cima aqui, ó, é circular e toda a figura é um cone apontado para baixo. O vértice está para baixo e a base circular está aqui na parte de cima. É como se fosse, por exemplo, uma vasilha de um suporte para filtro de café ou uma mera caneca, alguma coisa nesse sentido, tá? Ele falou o seguinte, que a parte de cima, o topo desse cone, dessa vasilha, é circular. Ok. E tem 30 centímetros de diâmetro. Gente, o diâmetro o que é? É aquele segmento de reta que sai de uma ponta da circunferência, cruza o interior da circunferência obrigatoriamente passando pelo centro dessa circunferência até chegar do outro lado. Ele falou que toda essa distância mede 30. Gente, toda essa distância é nada mais, nada menos do que 2 vezes o tamanho do raio. 2 vezes o raio é o diâmetro. Se ele falou que o diâmetro mede 30, é porque naturalmente o raio mede a metade, ou seja, o raio mede 15 centímetros. Tá aqui uma informação importante para a gente. Outra informação, ele falou que a altura da vasilha é de 20 centímetros. Gente, a altura da vasilha nada mais é do que a distância que vai da base ou do plano da base até o vértice, no caso aqui, até o vértice do cone, formando sempre um ângulo de 90 graus. Isso é a altura da vasilha, no caso, a altura do cone. Ele te falou no enunciado que essa altura mede 20 centímetros. Show! Tá aqui, ó, mais uma informação bastante importante. Com base nessas informações, qual é o volume máximo de líquido que essa vasilha pode conter em litros? Então, o que tu vai fazer? Tecnicamente falando, ele está perguntando qual é a capacidade máxima dessa vasilha. Falou volume em líquido, está falando em capacidade. Então, tu vai achar o volume normalmente e depois converter volume, que é para sólido, em capacidade, que é para líquido. Então calcula o volume e faz a conversão. Gente, como que se calcula o volume V de um cone? É 1/3 da área da base multiplicada pela altura. Ou seja, é 1/3 da base. Gente, a base é essa base circular aqui, ó. Então a base circular é a área de um círculo. A área de círculo é πr ao quadrado e você multiplica pela altura. Então vai ser 1/3 do π. Gente, aqui tem um detalhe. O enunciado ele não te falou para você trocar o π por 3,14 ou 3,1415, nada disso. Mas quando você estiver trabalhando principalmente com capacidade, é sempre conveniente ou interessante você fazer essa troca. Então você pode trocar por 3,14, 3,1, 3,1415. Eu sempre costumo começar a trocar quando é preciso, obviamente, por 3,14. Então o π vai ser o 3,14 que multiplica o r ao quadrado, que no caso vale quanto? 15. Então é 15 ao quadrado vezes a altura h, que ele falou que mede 20. E aí, gente, não tem jeito, é fazer essa continha. Eu sempre vou sugerir para que vocês façam a continha no cantinho da folha, tá? Por quê? Porque vocês vão ser obrigados a fazer isso no papel, lápis, borracha, numa prova, no concurso, no vestibular. Eu só estou usando a calculadora aqui para ganhar tempo, mas treine fazer essas continhas manualmente. Então a parte de cima, gente, é multiplicar isso tudo aqui, ó. Depois dividir por 3, tá? Então vai ficar 3,14 que multiplica 15 ao quadrado, gente, é 15 vezes 15. Então vezes 15, vezes 15 de novo,
Lá na frente, ó, vezes 20. E no final eu vou fazer o quê? Dividir tudo por 3, porque é 1/3 dessa multiplicação. Então vai dar 4.710. Então 4.710. Então isso significa que o volume é 4.710 centímetros cúbicos. Ok. Se ele tivesse perguntado apenas o volume, a resposta seria essa. Tá, mas ele perguntou capacidade em litros. Então, o que tu vai ter que fazer? Você vai ter que lembrar de algumas conversões. Por exemplo, vou até colocar com uma outra cor aqui, ó, um azul para ficar clara essa informação. Mas, vírgula, a gente sabe que 1 centímetros cúbicos em volume é o equivalente a 1 mililitro quando se fala em capacidade. Essa informação é importante. Então você sabe que para cada centímetro cúbico você tem 1 ml. A proporção é de 1 para 1. Na prática, então, é só você trocar as unidades, centímetro cúbico para ml. Então vou escrever aqui, ó, assim, vírgula, temos 2 pontos. Então como é que vai ficar essa brincadeira? Esse volume que mede 4.710 centímetros cúbicos, repito, como a proporção é de 1 para 1, é só trocar as unidades. Então vai ser 4.710 mililitros. Show de bola! Já convertemos aqui para capacidade. Então agora você vai ter que chegar em litros. Ou você usa aquelas tabelinhas de conversão, ou você vai pelo conceito efetivamente falando de mililitro. Gente, o que é mililitro? É a milésima parte do litro. Então, para você chegar no valor 4.710, você teve que pegar o litro e dividir por 1000 partes, entendeu? Então, isso aqui é a milésima parte. Então, para chegar de volta a litros, você faz o quê? Divide por 1000 novamente. Ó. Então, vai estar aqui a vírgula, 4710. Então, divide de volta por 1000. 3 vezes a vírgula para a esquerda. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, isso aqui equivale a 4,710 ou apenas 4,71 litros. E aí a gente resolve o nosso problema. Se você não souber esses conceitos, você usa a tabelinha. Por exemplo, litro, depois decilitro, centilitro e por fim mililitro. Você está em mililitro e quer chegar em litro. Mililitro está aqui, litro está aqui. Quantas vezes você tem que deslocar para a esquerda? Quantas casas? 1, 2, 3. Então você deslocar 3 vezes para a esquerda é dividir o número por 1000. Foi o que a gente fez. Então tá aí, ó, a capacidade máxima, né, o volume máximo de líquido em litros dessa vasilha é de 4,71 litros aproximadamente. Basicamente é isso. Questão número 5, é uma questãozinha também bem interessante, dá trabalho um pouquinho para resolver, mas vocês vão perceber que a matéria de Cone é só o início do raciocínio. O resto é tudo matéria de ensino fundamental. Resolver equaçãozinha, joga para o lado, isola a letra, basicamente é isso. O início só, a primeira linha que é a matéria da gente. Vamos lá. A altura e também o raio da base de um cone circular reto medem 4 e 15 centímetros respectivamente. Então vou chamar aqui, ó, de altura H, mede 4 centímetros, ok. O raio R da base, ele falou que mede 15 centímetros, show de bola. Agora vem uma informação importante. Aumenta-se a altura e, ao mesmo tempo, diminui-se o raio da base desse cone de uma mesma medida x.
Então você vai fazer o que? Você está mexendo nas dimensões desse cone. Você está modificando a estrutura, as dimensões, as medidas desse cone. Em relação à altura, você vai aumentar a altura e em relação ao raio, você vai diminuir, mas a mesma quantidade, x. Então eu vou chamar aqui de h' a nova medida dessa altura, que vai ser aumentada em x, ou seja, inicialmente mede 4 e vai aumentar em x. Essa mesma quantidade x, você vai diminuir em relação ao raio. Então, o novo raio, que eu vou chamar de R', vai ser o raio original, só que diminuído em x. Show de bola! Isso tudo para quê? Para se obter um outro cone circular reto com o mesmo volume que o original. Então ele perguntou qual é o valor de x. O que ele está falando aqui? Que você vai mexer nas dimensões do cone, mas no final das contas o volume não vai se alterar. Você só está mexendo no formato desse sólido, mas a capacidade de armazenamento ou o volume desse sólido vai permanecer o mesmo, tá bom? Então eu poderia perfeitamente falar que o volume final V' é o mesmo volume inicial V. Com base nisso veio a pergunta, né? Determinar qual é o valor de x em centímetros. Tá aí, basicamente é isso o exercício. O que a gente vai fazer agora? Colocar em prática tudo que a gente conhece de cone e resolver o problema. Gente, como é que se calcula o volume de um cone? O volume de um cone é 1/3 da área da base multiplicada pela altura. 1/3 da área da base multiplicada pela altura. Vamos fazer primeiro então aqui, do lado esquerdo, que é o V', tá? Então como é que vai ficar? 1/3 da área da base, linha, né, porque é o do volume já modificado, aliás, do sólido modificado, vezes a altura, linha, que é o cone modificado. 1/3 da área da base vezes a altura, final, vai ter que ser exatamente igual a quem? 1/3 da área da base vezes a altura inicial, original. Observe que aqui não é linha e aqui também não é linha. Deem uma olhada, deem uma pausa nesse vídeo e vê se até aqui todo mundo entendeu como é que se tirou essas informações do enunciado e como é que foi montada essa equaçãozinha aqui. Se todo mundo entendeu, show de bola, vou começar a simplificar aqui. Para começar, esse 1/3 eu já posso simplificar com esse aqui. E aí já começa a facilitar bastante a minha vida, tá? Me sobrou o que, ó? Área linha da base vezes a altura linha vai ser igual aqui a área da base original vezes a altura original. Gente, área da base é a área de um círculo. Como é que se calcula a área de um círculo? Πr ao quadrado. Só que é, no caso ali, linha. Então, πr' ao quadrado multiplicado pela altura, linha, ok? Igual a, de novo, área da base é πr ao quadrado vezes h. Então, πr ao quadrado vezes h. Observe que nessa segunda parte não tem linha, porque é o volume original. E aí, para facilitar mais um pouquinho, eu cancelo esse π com esse π. Então, vai me sobrar o que a partir de agora? R' ao quadrado, que multiplica h', vai ser exatamente igual ao r original ao quadrado, vezes a altura original h. Ok, e a gente continua. Agora vamos lá, hein? Quem é o R'? O R' está aqui em cima, gente. Olha só. O R', ó, é 15 menos x. Só que ele ao quadrado. Então, entre parênteses, olha. 15 menos x ao quadrado, que multiplica h'. Quem que é o h'? Sem brincadeira, não é h', é h'. Vamos lá.
é 4 mais x, ó. Tá aqui, ó. 4 mais x. Isso tudo aqui vai ser igual a quem? R original ao quadrado. O R original ao quadrado é esse 15 aqui ao quadrado. Então, tá aqui, ó. 15 ao quadrado. Vezes o H original. O H original, a gente sabe que mede quanto? 4. Então, vezes 4. Olha só o que vai acontecer agora. A gente vai começar a melhorar isso aqui. Só que percebam, aqui é o quadrado de uma diferença. Isso aqui é o trinômio quadrado perfeito. Quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Lembram disso? É o que a gente vai fazer. Ó. Quadrado do primeiro, então fica como aqui, ó, 15 ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 15 vezes x, mais o quadrado do segundo termo, que é x ao quadrado. Essa expressão toda está multiplicada por 4 mais x. Então, tudo isso daqui multiplicado por 4 mais x. Ok, vai ser igual a quê? 15 ao quadrado é 225. 225 vezes 4, isso aqui vai dar 900. Ficou na dúvida, faça aí no cantinho do caderno para vocês verificarem. Ok, então vai ficar o quê? Ó, 225 dentro do parênteses, hein? 225 menos 2 vezes 15, 30. 30x, tá aqui, ó, menos 30x. Lá no finalzinho, mais x ao quadrado. Mais x ao quadrado, fechei. Tudo isso multiplicado por quanto? 4 mais x. Isso tudo vai ter que ser exatamente igual a 900. E agora, outro cuidado que vocês têm que ter. Vocês vão ter que aplicar é a propriedade distributiva. Eu vou ter que pegar cada um desses números aqui e multiplicar por cada um desses aqui de dentro. Tá? E depois somar isso tudo. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Ó, eu vou fazer 225 vezes 4. Depois eu faço 30, menos 30x vezes 4. E no final, x ao quadrado vezes 4. É isso que eu vou fazer. E depois eu faço a mesma coisa, só que com o x. Ok? Vamos lá. 225 vezes 4. 900. Show de bola. Agora, menos 30x vezes 4. Isso aqui vai ficar menos 120x. Ok. E mais x ao quadrado vezes 4, mais 4x ao quadrado. Então, essa parte aqui com o 4 eu já fiz. Vou fazer a mesma coisa em relação a x, tá? Deixa eu apagar esse rabiscado de azul aqui, ó. Ok. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte final. Ó, 225 eu vou multiplicar com o x. Depois eu faço o quê? Eu faço menos 30x vezes o x. E no final, mais x ao quadrado vezes o x também. É isso que eu tenho que fazer. Então vamos lá. 225 vezes x vai ser 225x positivo. Tá aqui, ó. Show. Menos 30x vezes x vai ficar menos 30x só que ao quadrado. E no final, x ao quadrado vezes x mais x ao cubo. Isso tudo aqui vai ser exatamente igual a 900. E agora a gente começa a simplificar um monte de coisa que a gente puder aí. A primeira coisa que vocês podem perceber é, aqui você tem 900 do lado esquerdo da igualdade e do lado direito também você tem 900. Então você pode simplificar esse 900 com esse 900. E a partir daí você vai fazendo o quê? Você vai somando os monômios que são semelhantes. Monômios semelhantes, x com x, y com y, a com a, x ao quadrado com x ao quadrado, e assim vai. Olha só, ó, menos 120x com 225x.
é x com x, tá? 225 menos 120 vai dar 105x. Então, vou escrever aqui, ó, 105x. Ok. Agora, x ao quadrado, ó, 4x ao quadrado menos 30x ao quadrado. Quanto que é 4 menos 30? Menos 26, só que x ao quadrado. E o que sobrou aqui? Ó? Me sobrou x ao cubo, sozinho. Então é só repetir. Mais x ao cubo. E do lado direito da igualdade, sobrou alguma coisa? Não. A única coisa que eu tinha era 900, que eu sumi com ele, igual a zero. Para facilitar a minha vida, vocês podem perceber que todos eles têm x, ó. X, x e x. Então eu posso colocar o x como fator comum em evidência. Então vai ficar o quê? 105x dividido por x, 105, menos 26x ao quadrado dividido por x, então vai ficar 26x. E agora, x ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Isso tudo aqui vai ser exatamente igual a zero. E agora eu quero que vocês prestem mais um detalhe para mim. O que a gente está falando aqui? A gente está falando que esse número x multiplicado por essa expressão todinha aqui tem que dar igual a zero. Pergunto, quando é que na multiplicação entre dois números o resultado é zero? É quando um dos dois é zero. Então, ou esse primeiro número em destaque de azul é zero, ou esse outro número em destaque de azul é zero. De outra forma, ou esse x aqui é zero, ou essa expressão todinha aqui é zero. Então você tem duas possibilidades para resolver esse exercício. A primeira parte é o que eu falei, ó, o x tem que ser igual a zero. Só que olha o enunciado. O enunciado te falou que a condição de existência é que o x tem que ser diferente de zero. Então essa daqui, ó, não serve. Vou escrever aqui, ó, não serve, vírgula, pois pelo enunciado, né, o x tem que ser diferente de zero. Ok, se essa possibilidade não serve, você vai para a outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade? É que essa expressão todinha aqui de azul, ó, sublinhada de azul, atenda então a nossa condição. Então, a segunda condição é que 105 menos 26x mais x ao quadrado, então essa expressão é quem tem que ser zero. Aqui, ó, é ela quem tem que ser zero a partir de agora. E aí, gente, só para organizar um pouquinho o raciocínio, vocês percebem que isso aqui é uma equação do segundo grau, tá? Então vou organizar aqui, ó, x ao quadrado menos 26x, aqui, mais 105, isso tudo aqui é igual a zero. De novo, vocês observem que isso aqui é uma equação do segundo grau completa. Quando é uma equação completa do segundo grau, você pode resolver pela fórmula conhecida, que é a fórmula de Bhaskara. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou puxar uma setinha para cá. Ó. Vou puxar uma setinha para a gente poder continuar essa questão a partir daqui. Então vamos lá, repetindo aquela expressão lá em cima, repetindo, ó, x ao quadrado menos 26x mais 105, isso tudo é igual a zero. Gente, repetindo, é uma equação do segundo grau. Se você resolver essa equação do segundo grau, tu vai achar o que exatamente? Tu vai achar exatamente o que te interessa, que é o valor de x. Então tá aqui, ó. O problema se resume a resolver uma equação do segundo grau. Onde que parou o nosso problema? Nosso problema ele se encerrou aqui, ó. Aqui, ó.
Quando você fez 1/3 de área da base vezes a altura linha, é igual a 1/3 da área da base vezes a altura linha. Daqui para frente é tudo matéria de ensino fundamental. Então, a primeira linha, basicamente, é daqui para trás, que é a matéria de cone. Então, onde que está a dificuldade de vocês? A dificuldade de vocês, por incrível que pareça, está daqui para frente, na base, tá? No ensino fundamental. É isso que vocês têm que se preocupar, efetivamente falando, com prioridade. Gente, vamos lá. Quem são os coeficientes aqui, ó? Aqui você tira o coeficiente A, que o A vale 1. Daqui você tira o coeficiente B, que vale quanto? Menos 26. E aqui você tem o coeficiente C, que vale 105. Na fórmula de Bhaskara, você não vai precisar do delta, raiz de delta, aquela coisa toda. Então a gente vai calcular separadamente, ó. Delta é B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado, gente, o que que é? É menos 26 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 105. Então vai ficar o que? Menos 26 ao quadrado. Vou fazer na calculadora apenas para ganhar tempo, mas sempre bato nessa tecla com vocês. Faço no cantinho do caderno aí, quebra a munheca, faz as continhas no canto da folha. Gente, 26 ao quadrado dá 676. Então tá aqui, ó, 676. Menos 4 vezes 105. Quanto que é 4 vezes 105, hein? Vai dar 420. 420. Então você tem que o delta vai ser exatamente o quanto? 676 menos 420. 670 menos 420 vai ser exatamente 250. Só que 256, né? Por causa desse 6 ali. Então, 256. Na fórmula de Bhaskara, você não vai precisar de calcular a raiz quadrada de delta. Então, a raiz quadrada de delta é a raiz de 256. Quanto que é a raiz quadrada de 256? É 16. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. 256, raiz quadrada, 16. Show de bola. Pronto, agora você monta a fórmula de Bhaskara, né? O x vai ser exatamente igual a quanto? Menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2a. Então você tem que x vai ser igual a menos o valor de b. O b é negativo, né? Então é menos 26, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que eu acabei de descobrir, que vale 16. Tudo isso sobre 2 vezes o valor de A. O A vale quanto? O A vale 1. Show, tá aqui, ó. Então vai ficar menos 26, simplesmente 26. Mais ou menos 16 dividido por 2. E aí, gente, você vai descobrir dois valores efetivamente para o x. Um é você trabalhar com a soma, o outro é você trabalhar com a diferença. Então, o primeiro x, que eu vou chamar de x1, que é a primeira raiz, é 26 mais 16, somando. 26 mais 16 dá quanto, hein? 26, 36 com 6, 42, dividido por 2, 21. Ok. Ou você tem o segundo valor do x, que pode ser quanto? 26 menos 16. Isso aqui vai dar 10. Dividido por 2, 5. Então, gente, olha que interessante. Você tem duas possibilidades para x ali. Será que as duas respostas servem? Será que as duas respostas fazem sentido? E aí você tem que analisar o quê? As variáveis altura e raio que estão em função de x. Então, o que tu vai ter que fazer? Substituir para cada uma e verificar se faz sentido. Aí eu já adianto para vocês.
Olha o raio linha aqui, ó, é 15 menos x, ó. Raio linha é 15 menos x. Se você considera o x igual a 21, não fica 15 menos 21? 15 menos 21 dá quanto, hein? Dá menos 6. Então você chega à conclusão que o raio seria menos 6. Raio negativo? Faz sentido? Não. Tá? Então você vai excluir essa possibilidade, apenas para organizar o raciocínio. Então vou escrever aqui, ó. Se o x1 é igual a 21, vírgula, temos que R' vai ser igual a quanto? A 15 menos x, que no caso seria o 15 menos esse x1, obviamente falando, que aí ficaria quanto precisamente? 15 menos 21. E 15 menos 21 é menos 6, ou seja, não serve porque o raio é negativo. Então, como esse valor aqui, ó, não serve, então você descarta essa possibilidade. E aí você vai analisar exatamente o outro x que sobrou. O outro x, então vou riscar aqui, ó, o x de 21 está fora. Aí você vai fazer a análise com esse 5 aqui, ó. Vamos lá. 4 mais 5, 9. 9 é positivo, não tem qualquer problema. A altura seria 9. Lembrando, tá? Agora você está analisando o x igual a 5, tá? Quanto que é 15 menos 5? 15 menos 5 é 10. Show de bola, tá certinho. Então, gente, moral da história. A resposta que nos interessa é esse x igual a 5. Então, vou escrever aqui, ó. Solução. O x que nos interessa é exatamente igual a 5 centímetros. É ele que atende ao nosso exercício, ao nosso problema. Repetindo, se o x for 5, como é a resposta correta, então qual que deve ser a nova altura do cone? É o 4 mais 5, 9 centímetros. Passou de 4 para 9 centímetros. E qual que vai ser o novo raio da base? Novo raio da base do cone, vai ser 15 menos 5, 10. Então vai passar de 15 para 10. Se a pergunta fosse quem é a nova altura e quem é o novo raio. Basicamente é assim que se faz. Dá trabalho? Dá, mas não é tão difícil quanto a gente pode imaginar, só dá muito trabalho. Questão número 5 está aí. Vamos agora para a questão número 6. E aqui eu já trago novidades para vocês. Deixa eu escrever aqui, ó, solução. Preciso que vocês prestem atenção. Tá cansado? Dá uma pausa, toma uma água, tá? Que essa questão agora ela precisa de cuidados, de atenções especiais aí. A geratriz de um cone reto mede 18 centímetros. Sabendo que a sua superfície lateral planificada é um setor circular de 210 graus, determine para este cone a área total, a altura e o volume. Gente, a gente está falando então, ó, de um cone reto. Então vou desenhar um cone reto aqui. Então vou desenhar aqui o vértice, vou puxar aqui, ó, a geratriz, aliás, desculpa, a altura, formando um ângulo de 90 graus com o plano da base, seria mais ou menos aqui assim. Essa distância de A até B nada mais é do que o diâmetro da base. Você fecha aqui, ó, a primeira geratriz até o vértice V, fecha aqui a segunda geratriz até o vértice ou pontinho B, fechei aqui a base circular do cone. Você pode desenhar esse modelinho que eu estou fazendo para vocês, que é um modelinho bem simples de desenhar um cone. Fechou. Então aqui você tem a altura H, você tem o raio R, você tem aqui a geratriz G. Então vamos colocar as informações agora. Ó. A geratriz de um cone reto mede 18. Então vou colocar aqui, ó, geratriz é igual a 18 centímetros. Tá.
Sabendo que a sua superfície lateral planificada é um setor circular de 210 graus. Lembra, gente, que quando a gente planifica um cone, você tem um setor circular. Imagina um chapeuzinho de aniversário na forma de cone, de papelão. Se você corta esse chapeuzinho, esse cone de aniversário pela giratriz, e você abre aquela folhinha de papelão, a figura vai ficar assim, ó. A figura vai ficar exatamente assim para vocês, ó. A parte lateral do cone planificada. Eu já fiz até na última aula como é que ficaria para vocês. Ficaria como se fosse uma fatia de pizza. O tamanho da fatia de pizza, obviamente, vai depender do tamanho das dimensões, tá? Mas em regra é uma fatia de pizza. Aqui é o vértice do chapeuzinho. Só que agora você abriu a parte lateral desse cone. De tal forma que esse ângulo aqui, de acordo com o enunciado, é de 210 graus de abertura. E aí o que vai acontecer? Aqui, ó, é a giratriz, aqui é a giratriz, e eu quero que vocês prestem atenção, porque a gente já fez isso daqui, está na última aula. O que é esse arco aqui embaixo? Esse arco aqui embaixo, que está aberto, nada mais é do que essa circunferência aqui que está fechada. Quando você passa uma tesoura aqui assim, por exemplo, corta e você abre todo esse cone, essa parte da circunferência aqui, ó, aberta, ela se transforma nisso aqui, tá? Então isso aqui nada mais é do que a circunferência da base 2πr aberta. Isso aqui, ó, vou escrever aqui, ó. Isso aqui é o setor circular, tá? É o setor circular que, olhando especificamente para o cone, é a sua área lateral. É isso que vocês têm que saber. Então, essa é a informação importante. Vou escrever aqui, ó. O ângulo alfa é de 210 graus. Que ângulo alfa? Esse ângulo de abertura. Então, vou apagar esse 210 para criar uma generalização para vocês. Então, quando você bater o olho aqui nesse ângulo de abertura, alfa, você sabe que é o ângulo de abertura do setor circular. Gente, preste atenção agora, por favor. Você sabe que nesse setor circular é um setor, é uma fatia de uma pizza, é a fatia de uma pizza. Então a circunferência ela faz esse percurso aqui, ó. Ela vem aqui. Se você estivesse trabalhando a pizza inteira, o que seria? Ela seria algo mais ou menos aqui assim, ó. Ela viria para cá, daria uma volta completa, concorda comigo? E continuaria aqui assim, ó. Se fosse uma pizza completa, seria algo mais ou menos aqui assim. Então, o que eu quero que vocês prestem muita atenção? É numa regra de 3 que a gente vai desenvolver a partir de agora. Regra de 3. Então, vamos lá. Se por acaso, vou escrever aqui, ó, regra de 3. Regra de 3. Preste atenção, hein? Se por acaso eu estivesse trabalhando com uma circunferência aqui, ó, que eu destaquei de azul, uma circunferência completa, com uma circunferência fechadinha, bonitinha, redondinha aqui, eu estaria trabalhando com um ângulo total de 360 graus de abertura. Ou seja, não tem nada de abertura, porque está completamente fechado, num círculo fechado. 360 graus, se fosse para eu calcular o tamanho dessa fatia de pizza, obviamente que não é uma fatia, é a pizza toda, concorda comigo? Então você tem que, girando 360 graus ao redor da circunferência, na verdade você está pegando a pizza toda. E uma pizza toda, a área dela você calcula como? Pela fórmula πr ao quadrado, que é a área de um círculo. Só que, repito, se uma volta completa na circunferência, você pega a circunferência completa, a área toda dela, e a área de um círculo é πr ao quadrado, eu quero que vocês tomem muito cuidado, que é o seguinte, πr ao quadrado, r ao quadrado. Só que nessa circunferência aqui, quem que é o r?
O R, na verdade, é a geratriz. Então, onde tem πr ao quadrado, eu vou apagar o R e colocar geratriz. Perceberam aqui a malandragem? Isso é a malandragem dessa parte. Então, ao invés de ser πr ao quadrado, é πg ao quadrado. Ok. Isso se eu estiver andando a volta completa ao redor da circunferência. Mas eu não estou trabalhando uma volta completa. Eu estou trabalhando apenas um pedaço dessa volta, porque é a área lateral, é a área de um setor circular. Nesse setor circular, qual é o ângulo de abertura? É um ângulo alfa. Entendeu? Então, se eu estivesse trabalhando com um ângulo alfa de abertura, qual que seria a área? Se uma volta completa, a área é de um círculo completo, num pedaço dessa volta de 360 graus é um pedaço da área. E um pedaço da área é nada mais, nada menos do que a minha área lateral. É a área do meu setor circular. Se eu consigo enxergar essa regra de 3, acabou o exercício. Sabe por quê? Porque agora você estabelece a regra de 3. Ó, 360 graus está para alfa, da mesma forma que πg ao quadrado está para a área lateral. Pronto, acabou. É só enxergar a regra de 3. Tentem pausar esse vídeo agora e enxergar o raciocínio que eu fiz. Se não entendeu, volta aí uns 5 minutinhos do vídeo para pegar a explicação desde o início. Mas é regra de 3 que funciona. Então vou fazer a velha conhecida multiplicação cruzada. AL vezes 360 graus vai ser exatamente igual aqui a alfa vezes πg ao quadrado. Multiplicação cruzada, hein? AL vezes 360 graus equivale a alfa vezes πg ao quadrado. Alfa vezes πg ao quadrado. E agora vou isolar o AL, porque o objetivo é calcular a área lateral, que é a área do setor circular. Então, AL vai ser o quê? Alfa πg ao quadrado, tá aqui, ó, alfa πg ao quadrado. Esse 360 graus que está multiplicando, eu jogo lá para o outro lado, dividindo, né? Então, sobre 360 graus. Aqui é o que me interessa. Eu acabei de chegar numa formulazinha para vocês. Essa formulazinha aqui, ela me dá o que exatamente? Ela me dá a área lateral de um cone, a área lateral de um cone reto. Se eu conheço qual é o ângulo de abertura do meu setor circular, dessa área lateral, em graus, se eu conheço a geratriz, conhecendo a geratriz do cone e o ângulo alfa de abertura da parte lateral do cone, eu jogo nessa fórmula e calculo. Mas olha só, hein? O ângulo aqui, ó, está em graus, tá bom? Vou escrever aqui, ó. Isso você vai usar essa fórmula. Vou escrever aqui, ó. Se o alfa for dado em graus. Show de bola. Se for dado em graus. Agora, se o ângulo alfa for dado em radianos, você não vai trabalhar com uma volta completa de 360 graus. Você vai trabalhar uma volta completa de 2π radianos. Então, vou escrever aqui, ó. Se o alfa for dado em radianos, 2 pontos. Preste atenção, por favor, hein? 2 pontos. Então, como é que ficaria a formulazinha da área lateral de um cone? Seria alfa, que multiplica πg ao quadrado, só que 360 graus em radianos é 2π radianos. E aí você faz o que, ó? Vou até colocar de azul aqui para não embolar muito, ó. Você cancela esse π com esse π, e aí te sobra exatamente o que? Que a área lateral vai ser alfa g ao quadrado sobre 2. Alfa g ao quadrado dividido por 2. Aí você tem essa outra formulazinha aqui, ó, que é uma forma alternativa
caso ele te dê aquele ângulo alfa lá do setor circular em radianos. Então tá aqui, ó. Fiquem com essa informação. Mas olha só, o que vocês têm que saber é identificar o que é a área lateral de um cone. A área lateral de um cone é a área de um setor circular. E como que você calcula a área de um setor circular? Tem várias formas diferentes, mas especificamente para o cone, você pode usar essa regra de 3, particularmente essa que está em destaque de azul para vocês. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Ele te falou o ângulo em graus. Ele te falou que o ângulo alfa mede 210 graus. Então tu vai usar a formulazinha que está de azul. Então vamos lá. Vou separar aqui, ó. Tá bom? Porque isso aqui é a parte apenas da demonstração da fórmula para vocês. Show de bola. Então vou escrever assim, ó. Área total. Gente, a área total lá na letra A, tá? Ó, área total. A área total de um cone, como é que você calcula? A fórmula não é πr que multiplica G mais R? Isso é a fórmula total da área de um cone. πr G mais R, tá? Então você vai fazer o que? É o π que multiplica o R. Você tem o R? Não. Ok, já é um problema. πr que multiplica o G. O G você tem, ó, que vale quanto? 18. Então, πr que multiplica 18 mais R. Então, você só consegue calcular a área total se você souber qual é o valor do R. Então, vou guardar essa informação para vocês. Vou chamar aqui de estrela, destacar de vermelho para vocês, porque eu vou ter que desenvolver isso aqui agora de alguma forma. Gente, o que eu acabei de aprender? Eu acabei de aprender que a área lateral de um cone reto, você pode usar essa formulazinha aqui de azul. Alfa πg ao quadrado sobre 360. Alfa πg ao quadrado dividido por 360. Só que você sabe quanto que é o alfa. O alfa vale 210 graus. Então, é 210 graus vezes o π, vezes o g ao quadrado, tudo isso dividido por 360 graus. Então, você simplifica agora um monte de coisa. Como é que eu posso simplificar? Por exemplo, grau com grau. Cancela aqui, ó, divido por 10, divido por 10. Então, lá em cima, me sobra o quê? Me sobra 21 vezes π, 18 ao quadrado. Eu poderia fazer a conta, tá? Mas eu vou simplificar aqui. Eu não posso escrever 18 vezes 18? Posso. Isso aqui é só para facilitar a minha vida. E aqui embaixo me sobrou apenas o 36. Vocês vão entender agora do porquê que eu escrevi 18 vezes 18. Porque olha só, 18 dividido por 18 dá 1. Quanto que é 36 dividido por 18? 2. Fácil de fazer a conta. E quanto que é agora 18 dividido por esse 2 aqui? Vai ser 9. Então o que me sobrou em cima? Lá em cima me sobrou 21π vezes 9, né? Então 21π vezes 9. E aí eu vou fazer a conta. Quanto que é 21π vezes 9? 9 vezes 20, 180. 9 vezes 1, 9. Então é 189π. Então, olha só, você acaba de descobrir quanto que é a área lateral. A área lateral é 189π centímetros quadrados. Tá, não pedi a área lateral, eu pedi a área total. Aqui na letra B não pediu a área lateral, pediu a altura. Na letra C não pediu a área lateral, pediu o volume. Então o que me serviu? Ah, professor, perdi tempo à toa? Não. Sabe por que não? Porque eu falei agora há pouco para vocês que
você pode calcular a área lateral de um cone de várias formas diferentes. Uma delas é essa formulazinha que está dentro do retângulo de azul, que a gente acabou de desenvolver para vocês pela regra de 3. Ou mesmo por essa formulazinha aqui de amarelo, lá embaixo, se o ângulo for dado em radianos. Mas vocês vão se lembrar que eu falei com vocês que a área lateral de um cone, vou escrever aqui, ó, mais, vírgula, a área lateral de um cone também poderia ser calculada por aquela formulazinha πRG que eu trabalhei com vocês na última aula. Estão lembrados? Então, gente, o que significa isso? Então, vírgula, eu cheguei na fórmula da área lateral por um caminho alternativo, que foi essa fórmulazinha em azul para vocês aqui. Tá, mas se isso aqui é área lateral, isso aqui também é área lateral, bem, então eu posso igualar uma com a outra? Posso sim. Então 189π, que é exatamente esse resultado aqui, ó, nada mais é do que o resultado também dessa formulazinha. Então eu posso falar perfeitamente para vocês que πRG é o resultado, ou dá como resultado também o 189π. Entenderam? E aí você faz o que? Você começa a eliminar um monte de coisa. Esse π você anula com esse π. Aí te sobra o que precisamente ali? Vai te sobrar RG igual a 189. Tá aqui, ó. RG igual a 189. Só que o G você tem. O G, o enunciado te falou que mede 18. Então, R vezes 18 vai ser exatamente quanto? 189. Então, para você descobrir o R, você faz o quê? Pega esse 18 que está multiplicando e joga ele para o outro lado, dividindo. Então, R vai ser 189 dividido por 18. E aí você começa a simplificar, né, gente? Um monte de coisa aí. Por exemplo, você pode dividir em cima e embaixo por 3. Então você pode dividir aqui por 3, divide aqui também por 3 e vai devagarzinho. Se você não quiser fazer a conta na calculadora no cantinho do caderno. 189 dividido por 3 dá 63. Então R vai ser igual a 63 dividido por quanto? 18 por 3 vai dar 6. E ainda você consegue dividir aqui por 3 ainda. Vou dividir aqui, ó, por 3 e vou dividir aqui também por 3. Então, quanto que vai dar essa continha? 63 dividido por 3 vai ser 21. E quanto que é 6 dividido por 3? 2. Então, você tem que o raio da base mede quanto? 21 sobre 2, ou aproximadamente, né? Ou precisamente, melhor dizendo, 10,5. Tá, professor, eu não pedi a letra A, raio, na letra B eu também não pedi a letra A, o raio, e na letra C também não. Tudo bem, você pode não ter pedido, mas olha só que interessante que é a partir de agora. Olha só, gente. O G, vou destacar aqui de azul, ó. O G você tem. O G está aqui, ó. É o G. Ok, essa parte aqui. Ó. O raio você acabou de descobrir. O raio é essa partezinha aqui que eu acabei de descobrir. Show de bola. É o raio. Se eu aplico o teorema de Pitágoras aqui, ó, se eu aplico o teorema de Pitágoras aqui, eu consigo perfeitamente calcular quem? O H. Entendeu? Então eu já calculo até a letra B se eu quiser a partir de agora. Então eu já consigo calcular a altura. Só que eu não vou para a altura porque a altura é a letra B. Eu estou lá na letra A ainda. Mas eu consigo, a partir de agora, com esse raio nas mãos, calcular a área total. A área total de qualquer cone reto você calcula como? πr, que multiplica G mais R. πr, G mais R. Eu já tenho G, já tenho R, agora fica fácil. Então fica
π vezes o raio, que é 21 meios, que multiplica o g, que vale 18, mais o r, que vale 21 sobre 2. E agora eu continuo fazendo essa simplificação. 21π sobre 2, 21π sobre 2, que multiplica quanto? Ô, gente, 18 mais 21 sobre 2, você, se tirar o MMC, você pode fazer o quê? 2 vezes 18, 36. 36 mais 21, 36, 46, 56, 57 sobre 2. Se você tirar o MMC ali, vai dar 57 sobre 2. Aí você chega à conclusão que a área total vai ser exatamente quanto? 21π vezes 57, se você fizer as contas, vai dar 1197π. Então tá aqui, 1197π, e na parte de baixo, obviamente, vai dar o quê? 2 vezes 2, 4. 1197π sobre 4, como é a área, centímetros quadrados. Então tá aqui, essa é a resposta da letra A. Bacana a questão, hein? Bacana. Tá? Isso aí é questão de vestibular. Bem interessante a questãozinha aí. E agora a gente vai para a letra B. A letra B é bem tranquilo, né? Vou chamar aqui, vértice V, aqui vértice B, e aqui, vou chamar aqui de ponto O. Então, o que a gente vai fazer agora? No triângulo VOB, o que eu vou aplicar? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Me ajudem, por favor, hein? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Então, h ao quadrado mais r ao quadrado, isso aqui vai ser exatamente igual a g ao quadrado. E agora você vai fazendo as continhas aí. H ao quadrado mais o r. Quanto que vale o r? É 21 sobre 2, hein? Então, mais 21 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser exatamente igual ao g ao quadrado, 18 ao quadrado. E continua fazendo conta, né? Então, h ao quadrado mais... Gente, 21 ao quadrado dá 441. 441 sobre 4. Então, 441 sobre 4 vai ser igual a 18 ao quadrado. 18 ao quadrado dá 324. Deixa eu confirmar na calculadora aqui rapidinho. 18 ao quadrado, exatamente, 324. Show de bola. Então, 324. Então, o que a gente vai chegar aqui agora? Que h ao quadrado vai ser, joga aquela fração lá para o outro lado. 324 menos 441 sobre 4. O que vai ficar? Tirando o MMC, né? Tirando o MMC, ou de uma técnica que eu gosto de usar. 4 vezes 324 menos 441 sobre 4. Vou fazer na calculadora aqui apenas para ganhar tempo. Está aqui, 4 vezes 324, isso aqui vai dar 1.296, menos 441, ok, vai dar 855, 855 sobre 4, 855 dividido por 4. E aí o que você faz? Você joga o 2 que está como potência quadrada para o outro lado como raiz quadrada. Então, h vai ser mais ou menos, e aí eu não vou colocar o mais ou menos só para ganhar tempo, tá? Por quê? Porque o h é altura, é distância, não tem por que ser distância negativa. Então, eu já vou partir direto que é distância positiva. Vou excluir o negativo e já vou pressupor que é positivo.
Então, raiz quadrada de 855 dividido por 4. E aí, gente, você chega à conclusão que o h vai ser igual a quê? Você tira a raiz quadrada do de cima, vai ser um pouquinho trabalhoso, ok? Porque a parte de baixo é fácil, a raiz quadrada do 4 é 2. Então, você chega à conclusão que o h vai ser exatamente quanto, hein? Fazendo a velha conhecida fatoração do 855. Fazendo a fatoração do 855. Vou fazer até com uma outra cor aqui para vocês. Vou mudar o quadro aqui, tá? 855. Minutinho, por favor. Essa aí vai ser a próxima questão que a gente vai fazer, mas vou deixar para fazer outro dia. Então tá aqui, ó. 855. Dá para dividir por 2? Não. Por 3. Por 3 dá. Quanto que é 855 dividido por 3? Vamos fazer aqui no cantinho rapidinho, ó. 8 dividido por 3, 2 vezes 3, 6, para 8, 2. 25 por 3, 8 vezes 3, 24, para 25, 1. Quanto que é 15 por 3? 5. Então aqui vai ficar 285. Dá para dividir por 3 ainda? Dá, porque essa soma dos algarismos aqui, ó, vai ser quanto? 15, e 15 dá para dividir. Então você continua dividindo aqui por 3, ó. 28 por 3 vai dar 9, 3 vezes 9, 27, para 28, 1. Aqui, ó, 15 por 3 vai dar 5, vezes 3, 15 para 15, nada. Então aqui você continua dividindo por 3, vai dar 95. E quanto que é 95 dividido por 3? 9 por 3, 3 vezes 3, 9 para 9, nada. Então, olha só, 9 com 5 não dá, dá 14. Então, aqui vai ter que ser por 5. Ó. 9 por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5 para 9, 4. Abaixa o 5. 45 por 5, 9. Então, aqui divide por 5 vai dar 19. E aqui divide por 19 vai dar 1. Então, isso aqui, ó, é 3 ao quadrado, ou 3 vezes 3, 9. E aqui vai ficar 5 vezes 19, que vai dar exatamente o nosso 95. Então, 855 eu posso escrever 9 vezes 95, tá? 9 vezes 95. Vamos voltar aqui para o exercício, ó. Então, h vai ser raiz quadrada de 9 vezes 95, tudo isso aqui dividido por 2. E aí você tira a raiz quadrada, né? Então, h vai ser igual a raiz quadrada do 9, isso aqui vai dar 3. Então, 3, raiz de 95 não dá para tirar, deixa dentro da raiz, ok? E embaixo me sobra apenas 2. Então, gente, está aqui, ó, respondendo a letra B. A altura é 3 raiz de 95 sobre 2 e a unidade é centímetros. Aqui a gente responde a nossa letra B do exercício. E o volume. Como é que se calcula o volume? Gente, o volume nada mais é do que 1/3 da base. A base é πr ao quadrado vezes a altura h. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 1/3 de... Cadê, ó? 1/3 do π, que multiplica r ao quadrado. O r é 21 sobre 2. Então, está aqui, ó, entre parênteses, 21 sobre 2 ao quadrado, que multiplica a altura h. A altura h eu acabei de descobrir, ó, que é 3 vezes raiz de 95, tudo isso aqui sobre 2. Vou fazer continha. Gente, vai ficar o que? 1/3 que multiplica π, ok? 1/3 que multiplica π. 21 ao quadrado é 441 sobre 2 ao quadrado, que é 4. E aqui vezes 3 raiz de 95. 3 raiz de 95. Estou quase furando meu olho aqui, né? Calma. Calma, cheguei mais um pouquinho para o lado do pincel, furo meu zóio aqui, ó. E aqui dividido por 2. Então a gente chega à conclusão
que o volume vai ser igual. Simplificar, né? O que der para simplificar. Por exemplo, esse 3 aqui, eu posso cancelar com esse 3. Aí me sobra 441 π raiz de 95, tá aqui, ó. 441 π raiz de 95. Ok. Na parte de baixo, o que me sobrou na parte de baixo? 4 vezes 2, 8. E a unidade é centímetros, como é volume, centímetros cúbicos. A gente finaliza a nossa letra C. Tá aqui, ó. C está resolvida. E como só tinha essa, a gente finaliza todo o nosso problema. É trabalhoso. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. É trabalhoso. Mas podem observar que eu gastei muito tempo aqui apenas para apresentar para vocês a regra de 3. Tá? Metade desse tempo aqui foi só para trabalhar um novo conceito para vocês, que foi dessa formulazinha do retângulo azul para vocês aí. Mas não é difícil da gente estudar, não. Eu vou fazer essa número 7 para vocês, porque só falta ela. Eu falei que não ia fazer não, mas eu vou fazer. Se vocês ficarem cansados, o que eu sugiro vocês fazerem aí? Dei uma pausa no vídeo e vocês continuam na próxima oportunidade. Mas eu já vou antecipar para vocês aqui a questão número 7, porque só está faltando ela para vocês resolverem. Olha só, a altura de um cilindro é o triplo da medida do raio de sua base. E esse cilindro está inscrito num cone equilátero. Então, olha só, tem um cilindro inscrito, um cilindro dentro de um cone equilátero, hein? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um cone equilátero e dentro dele eu vou colocar um cilindro. Então, vou fazer bem fraquinho aqui para não embolar muito o desenho. Ó. Aqui você tem o centro da base. Aqui você tem uma extremidade da base. Aqui assim você tem a outra extremidade da base. Vou puxar as geratrizes. Ó. Essa aqui é uma geratriz. Essa aqui ó, é a outra geratriz. Vou fazer aqui o círculo da base do nosso cone. Ok. Fecho aqui a parte de cima. Tranquilo. Aqui vou chamar de vértice V. Vou chamar aqui ó, de extremidade A, vou chamar aqui de extremidade ponto B, aqui você tem o centro da base. Preste atenção, hein? Olha só, o cilindro está inscrito dentro do cone equilátero, então quer dizer que tem um cilindro ali dentro. Como é que está o cilindro? Seria algo mais ou menos aqui assim, ó. Olha só, preste atenção, que legal essa figura aqui agora que vai ficar. Aqui você tem um cilindro dentro exatamente de quem? Do nosso cone. Então agora fecho aqui, desço a geratriz do cilindro, desço aqui a geratriz do cilindro e fecho a base de baixo agora. Olha que super interessante que ficou essa construção aqui, essa figura. Show de bola, não é legal essa matéria, gente? É cansativo? Com certeza absoluta, mas é legal, tá? Então tá aqui, ó, um cilindro inscrito em um cone, tá? Quando se trabalha com inscrição de sólidos, pode ter certeza que é a mais difícil. Mas essa questão aqui em particular não é tão difícil não. Vamos lá. A altura de um cilindro. A altura de um cilindro. Gente, a altura do cilindro, eu posso perfeitamente falar que é essa alturinha aqui, ó. Olha só. É essa alturinha aqui, formando 90 graus com o plano da base. É a altura H do cilindro. Vou até escrever aqui, ó. Cilindro. O que ele te falou? Ele te falou que a altura do cilindro é o triplo da medida do raio da sua própria base. Então, vou escrever aqui, ó. A altura do cilindro equivale ao triplo da medida do raio R da sua própria base. Chamei raio R de raio minúsculo, hein? Só para poder diferenciar. É esse raiozinho aqui, ó. Ok.
E ele falou que o cilindro está dentro de um cone equilátero. Gente, o cone é equilátero. O que significa isso, hein? Significa o seguinte, ó, que daqui até aqui é raio, coloquei R maiúsculo, daqui até aqui é raio também, obviamente que é o mesmo raio maiúsculo. Se ele é equilátero, significa que a seção meridiana é um triângulo equilátero. O que era a seção meridiana? Estão lembrados? Era esse triângulo aqui que se forma, olha só. Esse triângulo que se forma é um triângulo equilátero. Sendo um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Se isso aqui tudo é 2 R's, olha só, se isso tudo aqui é o diâmetro da base e mede 2 R's, é óbvio que essa geratriz aqui também vai medir 2 R's. E a mesma coisa a geratriz do outro lado. Todas as geratrizes desse cone grandão aí, ó, medem 2 R's. Essa é a estrutura que vocês têm que ter. Então vou escrever aqui, ó, geratriz G grandão é 2 R's, R grandão também. Só para especificar que é o raio do cone, o sólido maior. E aí vem a letra A, né? Ele perguntou para determinar a razão. Razão é resultado de uma divisão. Na letra A, entre a área total do cone e a área lateral do cilindro. Então vamos fazer a letra A? Vamos lá, ó. Letra A. Tá aqui, ó. Razão entre a área total do cone, e eu tenho que dividir, porque é a razão, pela área lateral do cilindro. Ok. Vamos relembrar as fórmulas. Como que se calcula a área total de um cone? A área total de um cone, você faz o quê? πr G mais R. πr G mais R, tá? Então, π do cone, tá? Então é R grandão. πr G mais R. Isso é a área total do cone. Vou ter que dividir isso aqui por quem? Pela área lateral de um cilindro. A área lateral do cilindro, da lata de óleo. Quando você planifica a área lateral de um cilindro, não é aquele retângulo? A área do retângulo é o quê? É o 2πr vezes H. Só que do cilindro, tá? Então é o 2πr do cilindro, pequenininho, vezes a altura H do cilindro. Show de bola. E agora você substitui. Mas antes de substituir, olha o que eu já posso de imediato fazer. Anulo esse π com esse π aqui. Então já começa a simplificar algumas coisinhas. Então me sobra em cima, me sobra R, que multiplica o G. Quanto que vale o G? O G ele falou que mede 2 R's. Então R que multiplica 2 R's mais R. E na parte de baixo me sobra 2Rzinho, que multiplica a altura do cilindro. A altura do cilindro, ele falou que mede 3 R's. Então tá aqui, ó. E aí na parte de cima, como é que fica? 2 R's vezes R mais R dá 3R. 3R vezes R, 3R ao quadrado. E na parte de baixo me sobra o quê? 2 vezes 3, 6. 6Rzinho ao quadrado. 6Rzinho ao quadrado. E aí você pode, por exemplo, simplificar o 3 com 6, né? Divide por 3, vai dar 1. Divide por 3, vai dar 2. Então, o que me sobra ali, na verdade? Me sobra meio de quem? De R grande ao quadrado sobre Rzinho ao quadrado. Isso aqui já seria uma resposta. Se você quiser melhorar um pouquinho mais, você pode colocar tudo dentro de um único par de parênteses e elevar uma única vez ao quadrado. Então está aqui, ó. Essa é a resposta para a razão entre a área total do cone e a área lateral do cilindro. É exatamente essa expressãozinha toda aqui, ó. Meio
de R sobre Rzinho ao quadrado. E ainda você tem a letra B para resolver. Ele perguntou o que na letra B? A razão, tá? Ele pediu a razão, ó, entre o volume do cone e o volume do cilindro. Então vamos lá, ó, volume do cone dividido pelo volume do cilindro. Show de bola. Gente, o volume de um cone, como é que se calcula? É 1/3 da área da base vezes a altura. Então tá aqui, ó, 1/3 de quem? Da área da base, a base do cone, hein? Se é do cone é R grandão. 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura do cone, hein? A altura do cone, que eu vou chamar a altura H. E aqui embaixo, sobre o volume do cilindro. O volume de um cilindro é o que? Área da base vezes a altura, ou seja, πrzinho ao quadrado, que é a área do cilindro, da base circular azul do cilindro, rzinho ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Ok. Aí eu já posso simplificar algumas coisas a partir de agora. Posso simplificar, por exemplo, esse π com esse π. Ok. E aí sobra o que? Me sobra lá em cima, hein? Me sobra 1/3 de R ao quadrado grande vezes a altura do sólido grandão, que é o cone, dividido por quem, hein? Por Rzinho ao quadrado vezes a altura do cilindro, que o enunciado já tinha te falado, que era 3Rs, ok? Olha só, antes de eu continuar, apareceu esse H aqui. O que é esse H? Vou colocar aqui para vocês com uma outra cor. Gente, o H nada mais é do que a altura H do cone. Show de bola! É a altura H do cone. Só que a altura H do cone é essa distância, formando, obviamente, sempre um ângulo de 90 graus, né? Mas a altura H do cone, gente, é a altura desse triângulo vermelho. É a altura do triângulo vermelho. A altura do triângulo vermelho é o quê? A altura do triângulo vermelho é a altura de um triângulo equilátero. Então, vou escrever aqui, ó, a altura H, na verdade, é a altura do triângulo equilátero. Que triângulo equilátero? Vermelho. Do triângulo VAB. Do triângulo VAB. E como é que se calcula a altura de um triângulo equilátero? A altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Lado raiz de 3 sobre 2. Qual é o tamanho do lado do triângulo equilátero vermelho? É 2R. Então é 2R raiz de 3 dividido por 2. Aí simplifica, me sobra o quê? R raiz de 3. Eu já tinha mostrado isso daqui para vocês quando a gente trabalhou a altura de um cone equilátero, tá? Numa aula específica, eu coloquei uma observação e já tinha mostrado essa fórmula para vocês. A altura de um cone equilátero é R raiz de 3. Então, no desenvolvimento aqui da letra B, ó, onde tem H, eu posso trocar agora por quem? Por essa expressãozinha aqui em cima. Então, lá em cima vai ficar 1/3 de R ao quadrado vezes o H. Quem é o H? R raiz de 3. E aqui na parte de baixo fica o quê? 3R ao cubo. 3R ao cubo. 3Rzinho ao cubo. E agora continua o processo de simplificação. Gente, olha só. Aqui ó, é 1/3 dividido por 3. Divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 3 é 1 sobre 3. E isso tudo multiplicado por quanto?
por raiz de 3 aqui, ó, multiplicado por raiz de 3. E as letrinhas? As letrinhas, ó, r ao quadrado vezes r dá r grande ao cubo. E aqui, ó, a parte de baixo fica como exatamente rzinho. O que que nos sobra apenas? Ó, só as letrinhas. Rzinho ao cubo. Aqui eu coloquei r ao quadrado. É r ao cubo, ó. R ao quadrado vezes r. Aqui dá r ao cubo. R ao cubo. E agora você simplifica isso aqui, né? Então você tem que o volume do cone dividido pelo volume do cilindro vai ser, gente, 1/3 vezes 1/3 dá 1/9. 1/9 raiz de 3. 1/9 de raiz de 3 nada mais é do que raiz de 3 sobre 9. É 1/9. De quem? De r grande ao cubo. Tá aqui, ó, r grande ao cubo dividido por r pequenininho ao cubo. Então, o que você pode fazer? Você deixa essa parte numérica do lado de fora e multiplica aqui dentro por uma única fração, r grande sobre r pequeno, elevado ao cubo. E aí você finaliza a letra B e finaliza toda a questão. É uma aula que vocês devem dividir em duas partes, tá? O que eu sugiro para vocês? Quando a gente entrou naquela parte que trabalha com o setor circular envolvendo o ângulo alfa, vocês parem a aula naquele momento e continuem numa segunda oportunidade. Mas não tinha como a gente quebrar essa aula ao meio, porque senão eu teria que gastar mais uma aula com vocês mais para frente, tá? Então eu fiz um material único para facilitar todo o processo. Mas se vocês precisarem, vocês contem comigo. É trabalhosa, mas ela não é difícil. E vocês têm que colocar na consciência de vocês que a vida de vocês é o futuro de vocês que está em jogo. Então vocês têm que aproveitar o melhor de vocês, porque eu estou tentando fazer o meu melhor para ajudar cada um. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar e a gente se vê, a gente se encontra na próxima aula. Obrigado, bom estudo para vocês e até lá.